Olá! A história do HIV, ela se divide basicamente em duas eras bem distintas, sabe? De um lado, uma era de muito medo, de desinformação, de perdas terríveis, e do outro, bom, do outro lado está o que a gente vive hoje. Esperança, ciência avançando a passos largos e agora a promessa de uma prevenção que pode ser total. Vamos juntos entender essa jornada, que já tem aí mais de 4 décadas. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa transformação, pensem no seguinte: a gente saiu de uma infecção que era vista como praticamente 100% fatal lá no comecinho, para um novo medicamento que se mostrou 100% eficaz na prevenção. Isso em estudos recentes. É, sem dúvida, uma das maiores viradas na história da medicina moderna. Tudo começou oficialmente em junho de 81. Foi com um relatório bem específico do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, sobre uma pneumonia meio misteriosa. E a partir daí, a epidemia explodiu. A velocidade com que a coisa se espalhou foi simplesmente assustadora. Em pouco mais de 20 anos, o mundo já contava mais de 25 milhões de mortos. Tá, mas como é que esse vírus age exatamente? Para a gente conseguir entender a revolução que aconteceu no tratamento e na prevenção, primeiro a gente precisa entender quem é o inimigo. O HIV, o vírus da imunodeficiência humana, ele tem um alvo muito, mas muito específico, as células TCD4. Pensa nelas como os generais do nosso sistema de defesa. O que o vírus faz? Ele invade essas células, usa toda a estrutura delas para se multiplicar e, nesse processo, acaba destruindo tudo. Sem os seus generais, o exército de defesa do corpo fica, assim, completamente vulnerável. Essa imagem aqui ajuda a gente a entender o que é esse tal colapso imunológico. O que estamos vendo é um caso grave de candidíase oral. Com as defesas do corpo lá embaixo, fungos e bactérias que normalmente não fariam mal nenhum acabavam causando infecções devastadoras. Eram as famosas doenças oportunistas, a verdadeira cara da AIDS naquela época. E a lista era longa e assustadora. Pneumonias, infecções por vírus que se espalhavam pelo corpo todo e até tipos raros de câncer, como o sarcoma de Kaposi. O corpo simplesmente perdia a capacidade de se defender de qualquer ameaça. E o resultado era um quadro de febre constante, emagrecimento, uma fraqueza que não passava. Agora, vamos olhar para um ponto muito importante. Quem eram as pessoas mais afetadas por essa epidemia? A resposta para essa pergunta mudou, e mudou muito ao longo do tempo, especialmente se a gente olhar para os Estados Unidos. No começo, a percepção geral era que a AIDS era uma doença que atingia principalmente homens brancos e homossexuais. E os dados iniciais até 1995 meio que refletiam isso, com quase metade dos casos registrados entre brancos não hispânicos. Só que o cenário mudou, e de forma dramática. É só comparar os dois períodos. A porcentagem de casos entre pessoas negras não hispânicas saltou de 34% para quase 50%. O número de mulheres afetadas quase dobrou e a transmissão por contato heterossexual triplicou. A epidemia estava literalmente mudando de cara. Lá no início dos anos 2000, a mudança já era muito clara. A comunidade negra, que era mais ou menos 13% da população dos Estados Unidos na época, passou a concentrar quase metade de todos os casos de AIDS. Fatores sociais, econômicos, de acesso à saúde, tudo isso foi crucial nessa triste virada. Mas no meio desse cenário todo sombrio, a ciência estava correndo contra o tempo. E ali, em meados dos anos 90, veio a grande revolução que todo mundo esperava. O nome dessa virada é Terapia Antirretroviral Altamente Ativa, ou HAART, como ficou mais conhecida. Não era cura, mas era uma combinação de remédios, o famoso coquetel, que conseguia brecar a multiplicação do vírus. Isso permitia que o sistema imunológico se recuperasse e voltasse a funcionar. E o impacto disso foi imediato e impressionante. A chance de uma pessoa sobreviver 2 anos depois do diagnóstico de AIDS pulou de 44% para 85%. Isso em menos de 10 anos. De repente, o HIV não era mais uma sentença de morte. Passou a ser uma condição crônica. Algo que dava para controlar, sabe? Como diabetes ou pressão alta. Ok, controlar o vírus foi uma vitória gigantesca. Mas e se fosse possível simplesmente impedir que a infecção acontecesse? Essa é a nova e talvez a mais animadora fronteira na luta contra o HIV. Pensem nisso por um segundo. E se a prevenção não dependesse de tomar um comprimido todo santo dia, mas de apenas 2 injeções por ano? Parece coisa de ficção científica, né?
mas é a realidade que a ciência acabou de alcançar. O nome dessa nova esperança é lenacapavir. Ele é um tipo de PrEP, a profilaxia pré-exposição. A PrEP já existia em pílulas diárias, mas o lenacapavir é diferente, é injetável e de longa duração. Uma verdadeira virada de jogo quando a gente pensa em praticidade e adesão ao tratamento. E agora, o resultado que deixou todo mundo de queixo caído. Num estudo de 2024 com mais de 2.000 mulheres em Uganda e na África do Sul, a eficácia do lenacapavir para prevenir a infecção por HIV foi de 100%. Nenhuma, absolutamente nenhuma das mulheres que recebeu as injeções contraiu o vírus. Como disse o infectologista Ricardo Dias, que participou dos testes aqui no Brasil, esse é um resultado sem precedentes. Quer dizer, a ciência biomédica com medicamentos como este alcançou um nível de prevenção que a gente nem imaginava ser possível. Então, a ciência nos deu uma ferramenta que é quase perfeita. Mas a história do HIV ensina pra gente que a inovação científica é só uma parte da batalha. O grande obstáculo agora é o custo. Cerca de $40 mil por pessoa por ano. O Programa das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, a UNAIDS, já fez o alerta. Para que essa descoberta realmente mude o rumo da epidemia, o acesso precisa ser para quem mais precisa, não só para quem pode pagar. E é essa questão que fica no ar, né? A gente saiu da busca desesperada por uma cura e entrou em um outro desafio, o da equidade. A ciência fez o trabalho dela e fez um jeito brilhante. Mas e agora? A grande pergunta é como é que nós, como sociedade global, vamos fazer com que essa esperança toda não fique só no papel e chegue de verdade para todo mundo?